A paz do Senhor, meus queridos irmãos, amigos da internet, do Facebook. Uma ótima tarde, né? Uma tarde ensolarada, tarde bonita, abençoada. Estarei lendo aqui no livro de Marcos, Marcos 2, versículo 16 e 17, que diz a palavra do Senhor. Os escribas, os fariseus, vendo comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim para os justos, e sim para os pecadores. Isso aí, Jesus respondendo uma indagação que foi feita em relação à sua postura. Está ali, né, conversando com pessoas desprezadas pela sociedade, né? E ele dizendo que ele veio para os doentes, porque os sãos, os bons, não precisam de remédio. Ele não veio para os justos, que ele considera justos, né, vamos dizer. Mas ele veio para os pecadores. Ele veio salvar o que se perdeu. Aquilo que havia se perdido, né? Então, meus queridos irmãos, lá no livro no João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, seu único Filho, para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu fico analisando, irmãos, o grande amor de Deus para conosco, a ponto de entregar o seu único filho. Ora, você que é pai, você que é mãe, quando o seu filho adoece, qualquer coisa que acontece com o seu filho, você já fica mal. Eu sou pai, eu sei, eu tenho um menino de 5 anos e uma menina de 10 anos. Nós sofremos. Me faz lembrar Abraão. Por que Abraão foi considerado o pai da fé? Porque ele pegou o seu filho, ouviu a voz de Deus, levou para sacrificar. Embora não tenha sido preciso sacrificar, porque Deus, ele enviou o cordeiro, mas ele sentiu, Abraão sentiu a dor da perda, mesmo sem perder. Então, quando eu começo a refletir que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna, eu começo a perceber o grande amor de Deus para conosco. E o que me chama a atenção é porque Deus, ele está querendo sempre salvar. Deus, ele está querendo sempre dar uma nova oportunidade. Ao contrário do homem, o homem ele está sempre querendo nos condenar. Existe uma coisa que acontece com o homem que eu acho... Bom, prefiro nem falar. Mas é complicado até para falar, porque o homem tem uma mania de achar que por ele não cometer um erro, um pecado que o outro comete, ele se acha melhor. Ele acha que aquela pessoa não deve ter o perdão, que aquela pessoa não deve ser perdoada. Mas o Senhor, ele que contempla tudo e a todos, não vê dessa forma. Se você infringiu as leis do Senhor, se você de alguma forma você transgrediu a lei do Senhor, ele quer te perdoar. Ele quer perdoar. O livro de Romanos 8 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam
segundo o Espírito. Ora, aqueles que estão Espírito, ele é difícil de ser discernido, porque ele anda Espírito. Mas o que anda na carne, vamos dizer, ele aceita qualquer coisa, ele crê em qualquer coisa que não seja o poder de Deus. Mas nós que somos nascidos no Espírito, que temos alcançado uma fé no nosso Senhor Jesus Cristo, nós devemos ser pacientes e tolerantes com nossos irmãos que são fracos, ou por que não dizer débil na fé. E diz a palavra que, se for necessário, carregar até nas costas. Porque talvez aquela pessoa ainda não alcançou o entendimento do que é o verdadeiro Evangelho. Mas vós, que já tem alcançado, sede paciente. Trate com amor. Porque quem sabe aquela pessoa que você julgue que para ela não tem jeito, ele venha a ser uma pessoa ativa na obra do Senhor. Ele venha também ser salvo. Então, meus queridos, é muito importante nós reconhecermos o grande amor de Deus em nossas vidas. Diz a palavra que através de um homem entrou o pecado no mundo, que foi através de Adão. Mas através de um único homem, através de Jesus Cristo, entrou a salvação nas nossas vidas, nos nossos lares. Então o que eu vejo por aí, irmãos, é as pessoas acusando. Quando você comete um erro, uma falha, né? Eu costumo dizer que a pessoa dirige 20 anos, então agora que ele deu uma esbarradinha ali, talvez numa parede, não sei, uma coisa ali, arranhou o carro, ele não é mais motorista, ele não serve mais, não presta mais. E os 19 anos, né, que ele serviu à sociedade, que ele dirigiu, que ele prestou serviço, acabou? Não é por aí, irmãos. Deus ele está querendo sempre dar mais uma chance. Embora o homem é cruel, o homem está querendo sempre condenar, mas Deus ele quer salvar uma maioria. As pessoas não entendem isso. Estou vendo essa doença aí, essa doença que está aí, o Covid-19, né? Eu estava refletindo sobre isso aí. Ela dura de 10 a 15 dias. Então, irmãos, eu tenho certeza que a pessoa que passa por um processo dessa doença, quando ele for curado, se ele for curado, ele vai crer mais em Deus, ele vai ficar mais próximo de Deus. E aqueles que por um motivo ou outro, né, não conseguir sobreviver, ele teve um tempo para se arrepender. Ele tem um tempo para conversar com Deus, para pedir perdão pelos seus pecados, para que Deus venha o perdoar, porque Deus é rico em misericórdia. Ele tem esse tempo para que ele venha a ser salvo. Então Deus quer salvar a maioria. E nós sabemos, irmãos, que nós estamos nos fins dos tempos. Né? No outro vídeo que eu gravei, eu falei sobre isso. Não vamos esperar muitas coisas, né, boas, que vai melhorar. A figueira está florescendo. A figueira já floresceu. Israel está aí. Israel é o relógio de Deus. E nós estamos vendo que está tudo caminhando para a volta do Senhor. Diz a palavra de Deus que ele veio para buscar os que eram seus. Deus veio para Israel, mas Israel rejeitou. Mas nós fomos adotados. Nós recebemos o Senhor Jesus. E todos aqueles que recebem a Cristo Jesus são chamados de filhos. Somos filhos por adoção, mas somos filhos. Meus queridos, vamos pregar o Evangelho. Vamos falar de Jesus, porque a vinda do Senhor está muito próxima. E tem pessoas que têm dificuldade realmente de se achegar
ao reino de Deus. Que nós viemos ser canal de bênção para essas pessoas. Eu, irmãos, eu sou uma pessoa muito ativa, né? Às vezes eu estou aqui na internet, né? Raramente eu falo do meu trabalho. Né? Eu sei porque eu estou fazendo isso aqui, algumas pessoas não entendem. Uma hora, às vezes, eu estou com o violão na mão, outra hora estou louvando, né? Eu quase não falo do meu trabalho, porque eu sei em quem tenho crido. E o Deus, ele tem entrado com providência na minha vida e suprido as minhas necessidades, irmãos. Não sou melhor do que ninguém, né? Talvez não precisava nem falar isso. Ou quem sabe precisava. Porque é muito fácil nós ficarmos quietos, ficarmos omissos, deixar as coisas acontecer, né? Ser como tímido. Lá em Apocalipse diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. E quando nós somos omissos, muitas vezes é porque somos tímidos. Não queremos aparecer, né? É a minha natureza, por incrível que pareça. Eu, por mim, eu não estava aqui, irmão, botando a cara aqui, falando, né? Porque não é muito melhor a gente estar levando a nossa vida normal, sem botar a cara aqui, sem precisar falar nada. Mas existe uma grande responsabilidade para aqueles que são alistados no exército de Cristo. Uma grande responsabilidade em levar o evangelho em tempo e fora de tempo. Não adianta eu ficar esperando por A ou por B, a começar de mim, porque se eu fizer a minha parte, você fizer a sua parte, no final nós vamos ter um resultado bem maior. Nós não somos salvos por fazer algo em prol da obra de Deus. Mas o salvo, ele faz algo em forma de gratidão. A nossa recompensa não está aqui. O nosso repouso está em Cristo. Resta ainda um repouso para o povo de Deus. Nós vamos descansar ainda quando estivermos na glória com Cristo. Mas enquanto estivermos aqui na terra, vamos pregar o Evangelho. Vamos fazer que esse grupo cresça. De que forma? Fazendo bem, levando a palavra, usando os meios, os artifícios que Deus colocar em suas mãos. O que Deus colocar em sua mão, faça e faça bem. Porque é o Senhor que te recompensará. Não é o homem, né? Deus, ele faz você colher até onde você não plantou. Os que são de Cristo, né? Eles são guiados pelo vento do Espírito. Diz lá em Provérbios que se o caminho do homem é dirigido por Deus, como pode um homem entender o seu caminho? Não tem como. Somos levados pelo vento do Espírito. Às vezes não entendemos, né? Então, essa palavra que eu deixo para os amados irmãos aí meditar. Vamos continuar pregando, vamos continuar falando aqui na internet. Não tenha medo de botar a cara aí não, irmãos, porque é a ferramenta hoje, né? Eu falei isso da outra vez e vou repetir, estou repetindo aqui. Né? A ferramenta está aí. E vamos continuar pregando, vamos continuar evangelizando, vamos continuar ajudando o nosso irmão, aquele que é fraco na fé. Porque eu aprendi uma coisa, irmãos, quando a gente se sente fraco, a ponto, meu Deus, agora eu perdi, não tem jeito para mim. Sabe para que isso serve? Um dos motivos? Para quando o seu irmão estiver fraquinho também, você entender, caramba, ó. Naquela época eu estava bem assim, fraquinho. E hoje eu entendo o que esse irmão está passando. Eu vou procurar ajudar ele. Sabe por quê, irmãos? Deus, ele quer salvar uma quantidade maior. E nós não podemos ficar de braços cruzados. Vamos fazer alguma coisa. Que os irmãos possam meditar nessa palavra. Que o Senhor possa abençoar as vossas vidas abundantemente. Dizer para os irmãos que eu não sou pregador, mas quando Deus fala aqui, eu não corro não. Tá bom? Forte abraço a todos. Tenham uma ótima tarde. Que Deus continue abençoando a vida de todos vocês. Fiquem na paz.